Epístola aos Hebreus. Esta epístola não tem autoria comprovada. Alguns estudiosos sugerem que essa carta seja de autoria de Paulo, de Lucas, Barnabé ou Apolo. E a data também não é comprovada, mas as descrições do sistema sacrificial dos judeus e do culto sacerdotal sugerem que essa epístola foi escrita antes da destruição do templo, ou seja, antes de 70 depois de Cristo. Para quem essa carta foi escrita? Ela foi escrita para judeus convertidos ao cristianismo e que agora estavam sendo perseguidos pelos judeus e pelos gentios. Alguns estavam hesitando em separar-se definitivamente da religião judaica para prosseguir com o cristianismo, e outros estavam sendo tentados a voltar mesmo ao judaísmo por não terem uma compreensão exata do sacrifício de Jesus e da salvação. Por isso, o autor, ele escreve essa carta para apresentar a esses leitores a suficiência e a superioridade de Cristo. Ele propõe nesta carta apresentar Cristo como único e suficiente Salvador. Esta carta é a carta mais importante para compreendermos o Antigo Testamento e o plano de salvação. Nós não entenderíamos esta carta se nós não tivéssemos estudado a primeira aliança, o Antigo Testamento. No Gênesis capítulo 3, conforme nós já estudamos, o homem ficou separado de Deus por causa do pecado. E no Gênesis 3,15, Deus então promete um Salvador. Alguém que iria unir o homem de volta a Deus. E durante todo o Antigo Testamento, de uma forma crescente, progressiva, esse plano ele veio sendo mostrado como se fosse uma cortina abrindo num teatro. O plano de salvação ele foi ficando cada vez mais claro. Deus foi se revelando ao homem através de tipologias, através de eventos. Deus foi revelando esse plano de salvação através do tabernáculo, através dos sacrifícios. Vale a pena voltar e ouvir os áudios sobre esse período. E agora o plano de salvação estava mais claro do que nunca, porque toda a lei se cumpriu em Jesus. Então o autor apresenta nessa carta que o cristianismo ele é superior ao judaísmo, que a nova aliança ela é superior à antiga aliança e que o viver pela fé é superior ao viver pelo legalismo e que os cristãos precisam preservar e amadurecer a sua vida espiritual. Esse livro vai apresentar, então, a verdadeira identidade de Jesus como Deus e como esse supremo sumo sacerdote que uniu o homem de volta a Deus. A primeira parte dessa epístola vai mostrar a superioridade de Cristo, do capítulo 1 até o capítulo de número 10. Cristo é maior que os anjos, maior que Moisés, maior que o sacerdócio do Antigo Testamento, e a nova aliança é maior que a antiga. E o capítulo 10 até o capítulo 13 vai mostrar a superioridade da fé. Vamos então estudar Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulos 1 e 2. Os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam sendo acusados de violarem a lei de Moisés. Não diferente das demais epístolas que nós já estudamos do apóstolo Paulo, esta aqui também mostra a influência que esses judaizantes ou esses falsos mestres exerciam sobre a igreja. Então, esses judeus convertidos ao cristianismo estavam sendo tentados a voltar à sua antiga religião, que era o judaísmo. Então, no capítulo 1, o autor começa afirmando que a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus trouxe, ela não é uma mensagem diferente daquela que as Escrituras, ou seja,
o Antigo Testamento apresentou, mas era um cumprimento. Esta revelação progressiva e a maior revelação de Deus à humanidade é Jesus. Então ele começa apresentando Jesus como sendo a maior revelação de Deus. Verso 1, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, Deus falava através de sonhos, de visões, de teofanias. Agora, ele nos falou pelo Filho. E, verso 3, Jesus, o Filho, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Não existe uma revelação superior à revelação de Jesus. Ninguém conhece hoje a Deus a não ser através de Jesus. As formas que Deus se revelava ao homem antes de Jesus foi uma forma progressiva, uma forma crescente, até chegar em Jesus. Então, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus mesmo respondeu a uma indagação dos discípulos, dizendo: olha, quem me vê, vê o Pai. Então, o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, o Deus transcendente, ele se faz emanente, ele se faz ser humano. Então, Deus, na sua glória, na sua majestade, ele se despe de sua glória e de sua majestade e se faz homem. Então, Jesus é Deus que se fez homem. A maior revelação de Deus é Jesus. Então, ele começa mostrando que ele é superior, primeiro, aos anjos. Por quê? Verso 5, os anjos são seres criados. Jesus, não. Jesus é filho de Deus. Verso 6, os anjos adoram, mas Jesus é adorado. Verso 7, os anjos são ministros de Deus. São servos. Verso 8, mas Jesus, ele é o rei. Verso de número 10, ele é o criador de todas as coisas. E no capítulo 2, o escritor então traz uma advertência aos seus leitores hebreus que estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo Jesus e voltarem à prática do judaísmo. Então ele diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como escaparemos nós, verso 3, se negligenciarmos a tão grande salvação? Ou seja, vocês ouviram o evangelho, vocês entenderam o evangelho, se arrependeram e estão salvos. Então, eu estou advertindo vocês, cuidado para que vocês não negligenciem e percam a salvação. Nos próximos versículos, ele retoma ao tema do capítulo 1, mostrando que Jesus ele é superior aos anjos, e se o fato de Deus se fazer homem, se o fato da humanidade de Jesus representa um empecilho para sua declaração de superioridade, o autor então apresenta Jesus como sendo o Todo-Poderoso, verso de número 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Verso de número 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. E ele explica por que ele declara que Jesus foi feito menor que os anjos temporariamente, por causa do sofrimento da morte. Ou seja, ao se fazer homem, Jesus ele se tornou um pouco menor que os anjos temporariamente. Por quê? Porque ele assume a forma humana e os anjos são seres totalmente espirituais. E ele passa a explicar por que Deus precisou se fazer homem. Verso 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, ser humano, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação
pelos pecados do povo. Jesus precisava se fazer homem para que o sacrifício fosse perfeito. A lei dizia: alma que pecar, esta morrerá. Quando Jesus morreu na cruz, como homem, Jesus estava assumindo a culpa do pecado que era da humanidade. Verso de número 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Primeiro, para que o sacrifício fosse perfeito, e segundo, para que a intercessão fosse perfeita. Jesus assumiu a nossa culpa, livrou-nos da culpa do pecado e nós fomos justificados através da sua morte. E hoje Jesus intercede ao lado de Deus Pai por nós. Imaginemos que Cristo, que já foi um ser humano, imagine a sua fiel e perfeita intercessão. Quando nós oramos, clamamos ao Senhor, Jesus intercede sabendo das nossas dores, das nossas aflições, das nossas perseguições, porque Jesus também foi homem como nós. Quando nós somos perseguidos, nós clamamos, ele entende porque já foi perseguido. Quando nós somos humilhados, acusados injustamente, precisamos clamar ao Pai em nome de Jesus. E Jesus é o nosso perfeito intercessor. Só há um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é perfeito, Jesus. Epístola aos Hebreus, capítulos 3 e 4. Nesses capítulos, o escritor vai mostrar que Cristo é superior a Moisés. Por quê? Os judeus interpretavam mal os escritos de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também de livros da lei ou Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ao invés de eles considerarem como parte de uma revelação que estava crescendo e ficando cada vez mais clara, uma revelação divina progressiva, eles consideravam o Pentateuco ou a lei completo em si mesmo. Ou seja, as leis e os sacrifícios que estão ali mencionados nesses livros, elas apontavam para Cristo, mas eles consideravam aquilo ali como meio de salvação, no lugar de ser apenas uma exposição da necessidade de um Salvador, porque a lei, ela apenas apontava o pecado do homem, mas ela não resolvia o pecado, o problema do homem. Então, o escritor escreve esta carta aos hebreus, a esses judeus convertidos que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, para mostrar que Cristo, ele é exatamente o cumprimento da lei de Moisés. Ele era o Salvador prometido. Ou seja, eles estavam honrando muito mais a Moisés, que apenas apresentou Cristo através da lei, do que o próprio Cristo, que é o cumprimento da lei. Estavam homenageando, honrando muito mais a Moisés, que é esse servo de Deus, o servo da casa, versículos 13 e 4, do que o próprio Cristo, verso de número 6, como o filho nessa casa. E a partir do verso de número 7, ele então passa a adverti-los: olha, cuidado para que vocês não passem pelo que os pais de vocês passaram. Eles foram tirados da terra do Egito de uma forma milagrosa, mas rejeitaram a lei e se entregaram à imoralidade, à idolatria e perderam a promessa. Qual era a promessa? O descanso, a terra prometida. Verso de número 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, este sempre erro no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Qual era o erro desse povo? Não conhecer os caminhos do Senhor, não conhecer verdadeiramente ao Senhor, murmuraram, pecaram e perderam o direito de entrar na terra prometida. Verso de número 12, ele agora dirige a palavra para eles: tenham cuidados, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo.
Verso 16, cuidado para vocês não se rebelarem. Verso 18, desobedecerem. Capítulo 4, verso 1. E aconteça a mesma coisa com vocês. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou seja, aquela geração incrédula, rebelde, pereceu no deserto. Agora, eles também estão sendo tentados a voltar atrás, assim como aquele povo foi tentado a voltar para o Egito, eles estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo e perder esta promessa maravilhosa de um descanso, não um descanso como a terra de Canaã, mas um descanso superior em Cristo Jesus, um descanso que nos leva a ser livres da servidão, do sofrimento, da opressão do pecado. Jesus é esse lugar de descanso. Jesus é o nosso descanso superior àquele local geográfico, a terra de Canaã. Verso de número 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Não desobedeçam a palavra de Deus, conheçam a palavra de Deus. Verso 12, porque ela é viva e ela produz efeito em nós. Ainda hoje, nós, cristãos, servos do Senhor, somos tentados também a desistir de continuar caminhando em direção ao nosso descanso eterno, à nossa vida eterna e voltar ao nosso antigo Egito. E a melhor forma de nos mantermos firmes, perseverantes nesse nosso propósito, da nossa caminhada com Jesus, é meditação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Estudar as escrituras enche o nosso coração de esperança, porque vemos todas as profecias se cumprindo e entendemos que estamos muito perto da nossa Canaã celestial. É impossível que um cristão que medita na palavra do Senhor, que se alimenta da palavra do Senhor, é impossível que ele venha desistir da sua caminhada. Muito pelo contrário, quanto mais lemos, estudamos as Escrituras, mais íntimos ficamos do Senhor Jesus. E, a partir do verso 14, há uma outra divisão aqui no livro, porque vai mostrar que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é um sacerdote superior a Arão. Verso 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que não é que ele entrou lá no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, mas ele penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo é um sacerdote superior a Arão. Cristo é um sacerdote superior ao sacerdócio terreno. Por quê? Porque esses sacerdotes precisavam, primeiro, oferecer a Deus um sacrifício para a purificação dos seus próprios pecados. Mas Jesus não. Ele se ofereceu com um sacrifício único, perfeito, porque ele não tinha pecado. O convite, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, diferente daquele sacerdócio, que se aquele sacerdote entrasse na presença de Deus despreparado no pecado, ele poderia morrer. Diferente, nós podemos nos achegar confiadamente diante do trono da graça, porque quando nós nos achegamos a Jesus arrependidos, nós somos alcançados por tua misericórdia. Aquilo que nós merecemos, que é a morte, nós não recebemos, mas aquilo que nós não merecemos, que é a salvação, nós também recebemos, e isto é só pela graça de Deus. Epístola aos Hebreus, capítulos 5 e 6. Como nós estudamos no Antigo Testamento, o homem ficou separado de Deus por causa do pecado, no Gênesis 3. E Deus, então, revela, no versículo de número 15, um plano de salvação. Um plano para unir o homem de volta a Deus através da semente da mulher,
nasceria o Salvador. E Deus então começa a mostrar esse plano através de desenhos, através de tipologias. Nós estudamos muito a palavra tipo e a palavra antítipo. Então, tudo que foi desenhado sobre Jesus, tudo que foi mostrado, revelado através de figuras lá no Antigo Testamento, nós chamamos de tipo. E aquilo que é real, aquilo que aconteceu, aquilo que se revelou depois dessa sombra, a imagem real, nós chamamos de antítipo. Por exemplo, José, ele foi um tipo de Cristo, porque aconteceram coisas com ele que aconteceriam com Jesus. Então, ele é o tipo e Jesus é o antítipo. Um outro exemplo, o cordeiro que era imolado na Páscoa era o tipo, e Jesus, o cordeiro de Deus que foi morto para remissão dos nossos pecados, é o antítipo. Então, estudamos no livro de Levíticos que Deus instituiu os sacrifícios para que o homem fosse substituído na morte. A lei de Deus é: a alma que pecar, esta morrerá. Mas no lugar do homem morrer, Deus então permitia que o homem fosse substituído por um animal. Então, nós estudamos isso no livro do Levíticos. E para a realização desses sacrifícios, desses rituais, Deus estabeleceu uma tribo, a tribo de Levi. E da tribo de Levi, então, é que sairiam todos os sacerdotes. Qual era a função do sacerdote? Ele era um intermediário entre o homem e Deus. Ele oferecia sacrifícios em nome do homem, para que o homem fosse perdoado pelos seus pecados. E o profeta era o intermediário entre Deus e o homem. Ele trazia mensagens de Deus e entregava ao homem. E o sumo sacerdote era aquela pessoa escolhida por Deus da tribo de Levi, que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, chamado Dia da Expiação. Esse sumo sacerdote, ele tinha todo um preparo pessoal para entrar no Santo dos Santos, que era um acesso que só ele tinha, onde ficava a Arca da Aliança. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, tudo no tabernáculo apontava para Cristo. O perdão de pecados no Antigo Testamento nunca foi pelo sangue de animais, sempre foi pela graça, sempre foi pelo sangue de Jesus. Porém, a graça ainda não estava totalmente revelada. E no livro de Hebreus, como já dissemos, o propósito do escritor é mostrar para aqueles cristãos que estavam sendo seduzidos a abandonar o cristianismo e voltarem à fé judaica, ele tinha o propósito de mostrar que Cristo era superior à lei, porque tudo na lei apontava para Cristo. E então ele começa a ensiná-los por que Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Verso de número 2. É capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. O sumo sacerdote precisava ser alguém que sentisse misericórdia. Verso de número 13. Por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Por quê? Porque ele também está rodeado de fraquezas. Porque Cristo é superior. Porque Cristo não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque Jesus não teve pecados. Verso de número 4. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamados por Deus, como aconteceu com Arão. Ele está dizendo, todo sacerdote é chamado por Deus. Não pode atribuir esse título a si mesmo, e Jesus também foi chamado pelo Pai. Verso de número 5, ele não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, assim como Melquisedeque foi chamado pelo próprio Deus e não por causa de uma linhagem, porque ele veio antes de Arão. Assim como Melquisedeque foi chamado, escolhido diretamente pelo próprio Deus, assim Jesus também
escolhido e chamado diretamente por Deus. Melquisedeque veio antes, no Gênesis 14, antes da lei, antes do sacerdócio levítico, fora da linhagem de Levi, e Jesus também não pertencia à tribo de Levi, Jesus pertencia à tribo de Judá. Mas, verso de número 9, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Para quem? Para todos aqueles que lhe obedecem. Então, em Jesus cessa todo o sacerdócio, porque hoje não precisamos mais do sacerdote. O sacerdote apenas ilustrava, representava a intercessão de Jesus. O sumo sacerdote, ele estava entre o homem e Deus, e Jesus fez exatamente isso. Jesus uniu o homem de volta a Deus. Não há mais separação, porque Jesus uniu o homem de volta a Deus. A cortina, o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo. Então, hoje, não precisamos mais do sistema sacerdotal. E todos nós nos tornamos sacerdotes. Por quê? Porque todos nós agora temos acesso à sala do trono. O escritor do verso 11 ao 14, ele diz que ele não vai continuar falando sobre esse assunto agora, porque aqueles cristãos ainda estavam como bebezinhos. Já era para eles terem aprendido doutrinas mais profundas e eles ainda estavam bebendo o leite, o alimento sólido, mais consistente da palavra de Deus, eles desprezavam. Verso 14, ele diz qual é o real conceito da maturidade cristã. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo número 6, ele continua exortando que esses cristãos conheçam mais a palavra de Deus. Eles estavam ignorantes acerca de princípios, verso 1, elementares, básicos da doutrina de Cristo, como, por exemplo, a doutrina do arrependimento, da fé em Deus, do batismo, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Por isso eles estavam com uma fé tão vacilante, desejando tanto voltar atrás. E a partir do verso de número 13, ele vai citar um exemplo de uma fé viva, que foi a fé de Abraão. Abraão creu e ele herdou a promessa. Abraão, então, torna-se o símbolo de como era a salvação no Antigo Testamento. Ela era tanto quanto é hoje, é a salvação pela fé. Só que na primeira aliança, a fé estava no futuro, a fé na promessa do Salvador que viria. E hoje, na graça, na nova aliança, a nossa fé também está em Cristo, porém, no passado, num Cristo que já veio, que já morreu, que já ressuscitou. E a nossa fé tem um sentido histórico. Nós acreditamos que Jesus veio. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e nós acreditamos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Abraão, seus descendentes, creram que Jesus viria. Eles creram e por isso foram salvos. Como já estudamos, a salvação nunca foi por obras. A salvação, como estudamos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é um favor imerecido de Deus, é quando nós recebemos algo que não merecemos. Quando o homem pecava no Antigo Testamento, ele estava debaixo da condenação de morte. Onde estava a graça? Quando Deus permitia que esse ser humano fosse substituído por um animal. Dentro do lugar santo dos santos havia uma mesa. Essa mesa era coberta de ouro e o material era madeira, apontando para as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. E ali dentro daquela mesa, daquela caixa de madeira, que era a Arca da Aliança, a tampa tinha o nome de propiciatório. A palavra propiciatório é a mesma palavra para tornar-se favorável, ser alcançado pela graça. Então, quando o sumo sacerdote aspergia uma vez por ano
O sangue do animal que foi imolado ali na tampa do propiciatório, ele estava dizendo: o homem deveria morrer, mas um animal morreu em seu lugar. Estava apontando para o sacrifício perfeito de Jesus. Jesus é esse cordeiro, é esse todas. Não precisaria repetir como era repetido anualmente. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Verso de número 20 do capítulo 6, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.